Shalom, meus irmãos judeus, hebreus, israelitas. Mais uma vez vou fazer o estudo do livro A Outra Face 2, elaborado pelo professor João Alves Correia. Título do estudo: Jesus e o arquétipo da serpente. Com a mais plena certeza, a serpente não é o tipo de animal mais querido no texto bíblico e, igualmente, com a mesma certeza, sua fama não é das melhores. Embora o judaísmo não veja esse animal como uma representação do mal em si, a Escritura como um todo coloca sobre ele o peso de representar, de alguma forma, o desejo incontrolável e o potencial traidor dos sentidos quando esses se exaltam sobre a razão. Já o cristianismo seguramente vê a serpente como um símbolo do mal, onipresente na existência humana, um arquétipo do próprio demônio, para ser mais preciso. Fato é que, em lugar algum das escrituras judaicas, Torá e profetas, a serpente é vista como um símbolo arquetípico do bem. Uma pequena amostra. Lembre-se da serpente do Éden, Gênesis 3, ou da serpente veloz, de Jó 26:13. Nos Salmos, a serpente como metáfora da traição, Salmos 140, verso 3. E em Isaías como a serpente fugitiva, Isaías 27, verso 1. Vemos por meio desta pequena amostra textual que, por unanimidade, toda a Escritura declara que a serpente não é metáfora de coisas boas, muito pelo contrário. É símbolo de tudo aquilo que deve ser evitado ou rejeitado. E por que sabemos que isso é também verdade em relação à serpente de bronze, relatada em Números 21:8? Bem, primeiro porque, se lermos atentamente, foram exatamente serpentes que estavam picando o povo. Por quê? Devido às reclamações e ao pecado do mesmo, conforme relatado em Números 21, versículos 4 ao 5. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho que vai ao mar de Juncos, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Hashem e contra Moshe: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Observe a partir dessas passagens que o povo tinha o que comer, o maná, que eles chamaram de miserável pão, e reclamavam que poderiam morrer, pois não havia ali pão ou água. Eles estavam desejando ter algo mais para comer, quando, na verdade, achavam-se já fartos daquele pão, maná. Foi uma reclamação que não procedia, pois o que estava falando mais alto não era a fome, posto que tinham que comer, mas sim o desejo incontrolável de experimentar outra coisa, como no caso das codornizes. Depois dessas reclamações infundadas, lemos sobre o aparecimento de serpentes que passaram a picar os israelitas, matando-os às centenas. Depois de perceber seu erro, o povo falou com Moshe para que intercedesse a seu favor, a fim de que aquele sofrimento parasse. A Torá então relata o seguinte: Faça para ti uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Números 21, versículo 8. Está claro que aqui a ideia de contemplar o próprio erro e refletir sobre ele seria o caminho da cura para aquelas pessoas. A serpente representa a astúcia e o desejo incontrolável. Isso nos ensina que fugir da presença daquilo que nos condena não é o certo. O certo é encarar de frente o problema, olhar em seus olhos, metaforicamente falando. No imaginário cristão, a serpente sempre foi vista como arquétipo do mal, inclusive aquela do Éden, que, segundo o Novo Testamento, enganou a mulher, induzindo-a ao erro e ao pecado, segundo Coríntios 11, versículo 3. Esta também chamada de diabo e Satanás, a antiga serpente,
no livro de Apocalipse, Apocalipse 20, versículo 2. Jesus, num dos seus virulentos discursos contra os fariseus, chama todos eles de serpentes, Mateus 23, 33. Em Lucas 10, 19, serpentes são a representação de um inimigo que deve ser vencido e pisado a pés. Porém, a despeito de toda essa óbvia ligação com o mal, o que foi mesmo que Jesus aconselhou aos seus seguidores? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Ao analisarmos o texto grego desta passagem, notamos que ali se lê a palavra phronimoi, astutos. O mesmo termo usado na Septuaginta em referência à serpente edênica, phronimotatus, em Gênesis 3:1. Assim, aquilo que em algumas partes do NT é aparentemente detestável na serpente, ou seja, a sua astúcia ou a sua forma de agir sorrateira e enganosamente, passa a ser louvável e até desejável aqui, nesta recomendação de Jesus aos seus discípulos e seguidores. Em outro discurso, Jesus equipara-se à serpente levantada por Moshe no deserto. João 3,14. Amor, por favor, vem aqui. Vou cuidar senão o arroz queima. E como Moshe levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E esta figura tão presente no imaginário cristão que muitos até associam a haste usada por Moshe à cruz sobre a qual Jesus teria sido crucificado. Mas ainda atribuindo à imagem de bronze o poder de cura, associam a ideia a Jesus, que teria supostamente poder para curar não apenas enfermidades, mas também o pecado, que é a doença da alma. Porém, nem mesmo aquela serpente do deserto significa algo bom ou positivo. Ela é a exata imagem da submissão humana aos seus desejos, da sua entrega aos instintos mais baixos e animalescos. A Tosefta em Da'at Zekinim comenta: a razão pela qual Deus instruiu Moshe a construir uma serpente, o símbolo de tudo o que é negativo desde tempos imemoriais, foi para demonstrar que este símbolo muito negativo os curaria milagrosamente de picadas de serpentes, se usado da maneira adequada. Neste caso, a serpente de bronze foi uma espécie de personificação do mal cometido pelos israelitas naquela ocasião. Esta personificação do mal cometido pelos israelitas, incorporada pela serpente de metal na haste, é algo muito contundente no contexto desta mensagem. O remédio ou a cura para o pecado está no fato de que precisamos encará-lo de frente. É apenas contemplando o objeto de nosso erro que passaremos a entender as implicações dele e o mal que nos causa, e não somente a nós, mas a todos à nossa volta. A lição da história é que Moshe recebeu uma ordem que dizia: faça para ti, ou por ti mesmo, isto é, por tua conta, e risco este objeto. Ele poderia ser um meio de atingir a cura pela conscientização do pecado, mas, ao mesmo tempo, o povo incorreria no pecado de idolatria caso, por algum momento, visse naquele objeto um fim em si mesmo. Fato é que viram e passaram a queimar incenso para ela como a uma divindade até os dias de Ezequias, quando foi destruída. Assim sendo, qual seria a razão de Jesus ter usado a figura da serpente em seus discursos e de ensinar que seus discípulos deveriam ser idênticos a ela, usando o mesmo termo qualitativo daquela do Éden, e de comparar a si mesmo com tal arquétipo do que seria, pelo próprio NT, algo negativo? Fica a pergunta no ar.
amém, amém. Peço que quem ouvir esse vídeo, curta, compartilhe, comente.